Pega bem, hein? Amém. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, hein? Porque Deus é bom. Diga se Ele não é bom. Deus é bom demais. Hoje, para eu estar aqui, me custou duas coisas. Eu acordei e o pneu do meu carro estava furado. E aí eu larguei o meu carro lá e vim com o carro da minha esposa. E no caminho eu bati o carro, causei um acidente. Diga se Deus não é bom. Fala aí. Ralei o carro de um rapaz, coitado, lá, estava com pressa, achei que dava tempo, dei uma ralada no carro dele lá. Mas Deus é bom, não é? É tremendo. Eu estava lembrando de uma passagem, apóstolo Arles, quando você falou do espelho. Eu, em primeiro lugar, vou tentar ficar parado, porque minha mulher disse que eu dou muito trabalho para o Lucas. Então eu vou tentar andar menos hoje, para não dar tanto trabalho para o Lucas assim. Fico parecendo um leão na jaula, né? Mas hoje eu vou tentar me conter aqui. E eu me lembrei de um versículo que está em Malaquias, verso 3. Eu não sei se eu já compartilhei esse texto com vocês, mas é uma coisa que me chama muita atenção, que lá está escrito que o Senhor é como um purificador de prata, que está sentado purificando a prata, né? E eu, como alguns já sabem, eu tenho uma empresa na área de metalúrgica e eu trabalho com equipamentos para fundição. Então, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses 30 anos quase que eu trabalho nesse mercado, aprendi sobre essa questão de metais de fundição. E está escrito assim, ó: assentar-te-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. E aí, eu encontrei uma pessoa, há muito tempo atrás, que ele era um dos primeiros fundidores, que naquela época se fundia com carvão. Era cadinho e carvão. E tinha aqueles fole. Quantos lembram daqueles fole que ficava soprando? Para poder atear fogo e esquentar. E hoje os equipamentos são eletrônicos, modernos, controle de temperatura tudo automático, não se usa mais isso. Mas esse fundidor diz que ele tinha um jeito de saber se a prata estava na temperatura certa, porque a prata ela vai até uma temperatura. Numa temperatura, a impureza desgruda dela. E se passar dessa temperatura, começa a formar óxido de prata e você está perdendo a prata. E ele diz que o único jeito, pela experiência dele, de saber que a prata estava na temperatura certa, ele ficava olhando para a superfície da prata, e quando o rosto dele refletisse como um espelho, estava na hora de tirar a prata. Olha que tremendo isso. Então o Senhor está dizendo que Ele vai nos purificar, e Ele manda fogo em nós. Amém? Amém. Você disse amém, mas Ele manda fogo em nós. Ai, ai. Está mais para ai, ai do que para amém, né? Mas Ele manda fogo em nós. E Ele fica olhando. Enquanto Ele está vendo você, Ele diz, mais fogo. Está você ainda? Mais fogo. Está você ainda? Mais fogo. Quando começa a aparecer a imagem dele em nós, Ele fala, está quase bom, um pouquinho mais de fogo. Mais fogo. Mais fogo. Aí quando você não aguenta mais, você fala, tá bom, Deus, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Aí Ele fala, pronto, agora está no ponto, está purificado, porque agora está refletindo a minha imagem e não mais a sua imagem. Então, é tremendo isso quando fala do espelho, porque é isso. O Senhor coloca o espelho dele. Enquanto Ele não vê na nossa imagem, a imagem dele, Ele vai mandar fogo sobre a minha vida e tua vida, irmão. Então, ai, ai, vamos, né, nos enquadrar logo nesse propósito de Deus para as nossas vidas, porque nós temos que nos parecer com Jesus. Não tem jeito. Eu tinha um pastor, amigo meu, que ele foi
diretor de um seminário presbiteriano, lá em Garanhuns, lá no sertão de Pernambuco. E eu estive lá visitando esse seminário presbiteriano, e ele era diretor, e ele colou uma mensagem bem pequenininha no rodapé da sala dele. Que para você ler aquela mensagem, você tinha que deitar, colocar o rosto no chão, encostar pertinho do rodapé para conseguir ler o que estava escrito no rodapé. Então as pessoas iam lá, iam com as suas queixas, com os seus motivos, com as suas questões para resolver. Ele falava assim: deita no chão aí, querido, e dá uma lida naquilo que está no rodapé ali. Mas ele falou: não estou enxergando. Não, chega mais perto. Aí ele tinha que abaixar. Não estou enxergando. Um pouquinho mais perto. Aí quando ele colocava a boca no chão, ele conseguia ler o versículo. E no versículo estava escrito assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí ele levantava e falava: você tem alguma queixa ainda? Ele falou: não tenho mais queixa nenhuma. Porque não estão mais me afrontando, estão afrontando Cristo, que vive em mim. Então eu não tenho mais, deixa Cristo resolver, deixa Cristo tomar conta disso. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, ou o Vlad abrisse a nossa Bíblia, em Mateus 26, verso 7. Queridos, eu já li esse texto várias vezes, mas essa semana Deus me incomodou demais com esse texto. E eu espero que o Espírito Santo de Deus possa impactar a sua vida, como Deus impactou a minha essa semana. Eu creio que o Senhor está juntando um remanescente. Eu creio que o Senhor está querendo voltar às origens da igreja primitiva, porque em algum momento a gente errou feio. Como dizem os meus amigos no Rio de Janeiro, deu ruim. Deu ruim. Alguma coisa aconteceu em que a gente, um evangelho, eu não sei se foi o evangelho que a gente ouviu, eu não sei se é o evangelho que a gente achou que ouviu, ou eu não sei se é o evangelho que a gente achou que devia ter ouvido, não sei. Eu sei que nós temos nos tornado clientes de Deus. Então nós temos nos dado o direito de acharmos que somos clientes de Deus e que Deus tem que nos atender prontamente em todas as nossas necessidades. Como que se você fosse a um restaurante e você pagasse para entrar naquele restaurante, e já que você pagou, você quer ser bem servido. Eu quero ser bem servido. Aliás, você quer andar em restaurante bom? Anda com o apóstolo Arles. Anda com ele que você come coisa boa. Quando eu viajo com ele, eu tenho experimentado isso. É só coisa boa. E aí, quando você vai num restaurante bom e você paga para que você esteja naquele lugar, então você imediatamente espera que o garçom te atenda prontamente, não é? E se você está lá, pegou a carta, pegou o menu, e ele demorou 5 minutos para te atender, você já começa a olhar torto para aquele lugar. Você já começa a achar que aquele lugar não é tudo isso que falaram. Porque, afinal de contas, não estão me atendendo prontamente como eu acho que eu deveria ser atendido. Amém? E, lamentavelmente, isso, e eu estou falando por mim, viu? Estou falando por vocês, não. Mas eu falo por mim, porque eu sei que o Espírito Santo, até pelos louvores, o Espírito Santo está querendo trazer um quebrantamento sobre as nossas vidas, nesta manhã. Nós estamos precisando de um quebrantamento para a gente, de fato, perceber aonde nós erramos, aonde é que nós estamos cometendo erro e voltar atrás. Voltar no ponto que Deus quer. Amém? Então nós, dentro das nossas igrejas, qualquer lugar, se a gente não formos atendidos, se a mensagem não for uma mensagem que atende o meu estilo de vida, eu me sinto um cliente insatisfeito, então eu tenho que procurar um outro lugar que possa me atender melhor do que esse lugar.
Se eu não sentar da maneira que eu acho que eu tenho que sentar, eu estou me sentindo como um cliente ofendido e eu quero procurar um outro lugar para sentar como eu acho que tem que sentar. Quantos estão comigo aqui? Aí esse texto, o Senhor falou comigo, em Mateus 26, a partir do verso 7. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Gente, quando eu li esse versículo, que eu já tinha lido, eu não sei quantas dezenas ou talvez centenas de vezes que eu já li esse versículo, o Espírito Santo me chamou a atenção para essa frase final: onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E eu comecei a indagar o Espírito de Deus, o que é que essa mulher fez, que agradou tanto assim Jesus? Gente, uma coisa simples. Ela tinha um vaso, um vidro de perfume, e ela foi voluntariamente esse perfume, e há no outro texto, se eu não me engano, em Lucas, que era estimado em 300 denários, esse perfume. 300 denários, ou dinheiro, significa mais ou menos 300 dias de um trabalhador. Calcula aí quanto você ganha por ano. Está calculando aí? Era mais ou menos o salário de um ano dessa mulher. É isso que ela tinha na mão. E ela simplesmente, voluntariamente, foi lá, e aquilo que ela tinha de precioso, porque aquilo era uma coisa preciosa para ela, aquilo era uma joia para uma mulher, aquilo era como se fosse algo precioso que ela tinha guardado. E ela foi lá e derramou sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos, olha que interessante a reação dos discípulos. Os discípulos imediatamente entenderam e tiveram uma conclusão de que aquilo era um desperdício. Imagina jogar o salário de um ano em cima da cabeça de uma pessoa, ia cair no chão e daqui a pouco isso aí ia sumir tudo. E eles já pensaram imediatamente no quê? Puxa vida, um ano de salário, puxa, dava para alimentar bastante pobre, né? Um ano de salário, quantas cestas básicas talvez a gente não podia comprar? E o Senhor começou a ministrar no meu coração que às vezes a gente tem tomado essa mesma linha que os discípulos têm tomado. A gente às vezes se apega na obra, às vezes a gente se apega naquilo que é prático, às vezes a gente se apega naquilo que tem que ser feito, e quer ser muito prático, e quer fazer as coisas que não estava errado o pensamento deles. O pensamento deles era nobre, amém? Era de alimentar pobre, ninguém estava falando, pô, eu ia ficar com esse dinheiro para mim. Não é isso. Só que às vezes nós temos esquecido, e nós temos talvez na ponta da nossa língua, tudo o que Jesus precisa fazer por mim e por você. Não tem? Se eu falar para você assim, escreve uma lista aí na tua mesa agora, do que Jesus precisa fazer por você. Ah, é fácil. Você vai lá escrever, e vai escrever um monte de coisa, e vai escrever assim: Senhor, eu ainda não fui para a Europa esse ano, o que está acontecendo? Jesus, eu tinha 2 carros, agora tenho um só. E aí, Jesus? E aí a gente começa a colocar os nossos motivos e as nossas razões, como se Jesus tivesse a obrigação
de fazer tudo aquilo que eu acho que ele tem que fazer para a minha vida. Um evangelho de que a gente acha que agora Deus não é mais Deus, mas um gênio da lâmpada, e que se eu vier na igreja, se eu der o dízimo, se eu vier 2 ou 3 vezes na igreja, eu der uma esfregadinha na lâmpada, o Senhor tem que sair daquela lâmpada e vem e diz assim: meu filho querido, você, tão tremendo, que vai na igreja, que prega, que ora, o que eu preciso fazer por você? Ai Deus, eu preciso disso e disso. Só eu que sou assim? Porque eu sou assim. Eu sou assim. E Deus está me mostrando o quanto eu estou errado. O quanto eu estou longe do verdadeiro evangelho, do genuíno evangelho. E ao invés disso, o Espírito nos pergunta nesta manhã, ao invés de você trazer uma lista do que Jesus tem que fazer por você, o que você faria por Jesus? O que você faria por amor a Jesus? O que você seria capaz de fazer por amor a Jesus? Queridos, eu não estou querendo aqui dizer que nós não devemos pedir as coisas para o Senhor, porque o Senhor nos ensina que nós temos que pedir. Não se trata disso. Não se trata de dizer que o Senhor não é o nosso Deus provedor, que Ele há de suprir todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que nos motiva a entrarmos na presença de Deus. O que é que tem nos motivado a gente entrar na presença de Deus? São as nossas necessidades? Eu estava orando e vendo uma coisa que me chamou muito a atenção. Na genealogia de Jesus, Mateus 1:6. Mateus 1:6. Na genealogia de Jesus, algo também me chamou muito a atenção. E diz assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Quem foi a mãe de Salomão? Batseba. Sim? Só que o nome dela não está lá na genealogia. Por que o nome dela não está lá na genealogia? E o Espírito Santo utilizou Mateus para escrever que Salomão foi filho daquela mulher que era mulher de Urias. Olha que tremendo isso. Queridos, quando Deus quer honrar, é algo sobrenatural. Pessoas ficam eternizadas por coisas que fizeram. Sabe por quê? Porque Urias, você conhecendo a história de Urias, ele simplesmente não se deu o direito dele sair da guerra e ficar e se deitar com a esposa dele, enquanto havia um propósito e um projeto de uma guerra acontecendo. E quando Davi o mandou chamar dessa guerra, porque ele já tinha se deitado com a mulher dele, ele então maquinou um plano, né? Fala assim para o teu irmão: a nossa mente maquina, hein? Fala para ele assim: a nossa mente, para maquinar é 2 palitos. A gente já está maquinando coisas. E Davi tinha se deitado com essa mulher e falou assim: e agora, se ela ficar grávida? O marido dela tem que se deitar com ela. Chamou Urias, tirou da guerra e falou: Urias, você é meu amigão. Olha o amigo da onça. Você é meu amigão. Você é o cara, olha, você é tão legal que você merece uma folga. Vai lá e se deita com a tua esposa, hein? Aí o que ele fez? Ele falou assim: não, como é que eu posso me deitar com a minha esposa, com os meus companheiros, meus amigos lá na guerra lutando? Ele ficou do lado de fora da casa, no templo, dormiu lá fora, mas ele não foi se deitar com a mulher. E essa atitude dele, de entender o propósito de Deus para a vida dele. Porque o que é que você faz que honra a Deus?
quando você faz aquilo que Deus te chamou para você fazer. Amém? Quando você faz aquilo que Deus te chamou para você fazer, você está honrando a Deus. E eu não sei de que forma, mas o seu nome será lembrado por toda a eternidade. Amém? Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é honrar pessoas. Deus sabe honrar pessoas. Se você pegar a história do próprio Davi, tira ele de trás das malhadas, como um pastorzinho de ovelhas, e torna ele o grande rei de Israel. Mas Davi fez coisa errada, não fez? Mas você também fez coisa errada. Ou só eu que errei na minha vida? A gente também faz coisa errada. Mas eu quero dizer para você que as coisas erradas, elas não são levadas em conta para Deus quando você procura entrar debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Deus vai honrar. Então, se há um chamado de Deus sobre a sua vida, se há algo que o Senhor chamou, eu me lembro que eu ministrei aqui nesse púlpito sobre sermos dispenseiros de Deus, que há algo dentro de você que foi colocado por Deus para que seja usado para abençoar pessoas que estejam ao teu redor. E vai ter momento que não adianta você chamar pastor, não adianta você convidar para ir para a igreja. Você tem que ir lá e falar, e agir, interagir com aquela pessoa. Eu dei um exemplo de sexta-feira para um pastor que eu conheço, lá de Santa Catarina, e ele estava, há uns anos atrás, me dando um testemunho do que é quando você simplesmente obedece o que Deus tem para a sua vida. Ele entrou num bar para tomar um café, e tinha uma pessoa sentada com um copo de cerveja na frente dele. E essa pessoa olhando para a cerveja, e ele olhando e tomando café, o tempo todo que ele ficou tomando café, essa pessoa ficou olhando, e o Espírito Santo disse para ele: vai lá e fala para aquela pessoa que eu amo ele. Só fala isso. Mas aí o pastor disse assim: fala aí, hoje em dia não é um negócio estranho? Você ir lá num café, num bar, em algum lugar, uma pessoa tomando cerveja, você fala assim: dá licença, posso sentar na sua mesa um pouquinho? Sabe o que é? É que Deus mandou te falar que Ele te ama. Fala aí se não é difícil fazer isso. Não é? Mas se você tiver certeza que Deus está no negócio, o negócio se torna fácil. E ele pegou e foi fazer isso. E ele chegou e falou assim: olha, eu não sei o que você vai pensar, o que você vai imaginar, mas eu entendi de Deus que eu preciso dizer para você que Deus te ama. Aí ele deu um tapa no copo e começou a chorar. E ele disse: esse copo está cheio de veneno. Eu estou aqui tentando tomar o veneno e não estou tendo coragem. E eu não acredito em Deus. Mas eu fiz aqui uma oração do meu jeito. Disse: se o Senhor é Deus mesmo, manda uma pessoa vir falar comigo e impedir que eu tome esse veneno. Aí a gente fala assim: ah não, isso é coisa da minha cabeça. Ah não, eu não tenho teologia para ir lá pregar. Essa mulher que foi lá diante de Jesus, ela não tinha nada, ela só tinha uma coisa. Ela sabia que ela precisava fazer alguma coisa por Jesus, porque ela amava Jesus. Então ela falou: o que eu tenho? Eu tenho isso. Então eu vou lá e vou despejar isso na cabeça de Jesus. Tenho certeza que ela não pensou que estava, como Jesus falou, né, preparando para o sepultamento. Não, ela não pensou nada disso. Ela não tinha nem conhecimento teológico para saber que isso estava acontecendo. Mas ela simplesmente foi e derramou. É o que eu tenho, e eu quero honrar esse homem. Eu quero honrar Jesus. Então, o que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias é que a crise tem causado diversos problemas em nossas vidas.
Porque outra coisa que eu aprendi também é que nós temos que falar da crise, sim. Só que a crise tem que ficar fora de mim. A crise não pode entrar dentro de mim. A crise está aí fora, e é verdade. É uma realidade. A crise está aí, todo mundo vê. Então não adianta a gente querer ignorar e dizer, não, não tem crise, não. Né? Eu tô em Cristo, não estou em crise. Amém. Só que a crise está aí, e o nosso bolso está sentindo. E muita coisa acontecendo. Mas isso não é um problema, não é um pecado, desde que a crise fique fora da gente. Porque a partir do momento que a crise entrar dentro de nós, e eu começar a entrar numa de questionar por quê, eu vou me tornar aquele cliente chato. E vou ter um monte de bons motivos para dizer para Deus, por quê? Você não está me atendendo direito. Olha aí. O negócio não está bom. Alô? A crise existe. Então eu vejo que a crise tem sido uma oportunidade para Deus ver quem a gente realmente é. E olha, a gente tem decepcionado muito o nosso Deus. Porque nós temos mostrado realmente o pior de nós nessa crise. A gente tem mostrado aquilo que realmente que está movendo nosso coração, o que é o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Sou só eu? Obrigado, hein, irmã. Já estava ficando. Porque é assim que eu estava me sentindo até esses dias. Eu estava entrando numa de questionar Deus. Eu estava entrando numa de cliente insatisfeito. Né? Ao ponto de querer, né? Não chegou nesse ponto, mas daqui a pouco falar assim, é o seguinte, Deus, se o Senhor não me atender, eu vou procurar outro Deus. Vou procurar um Deus que me dá mais recurso. E aí onde fica Abacuque? 3:17. Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mais um. O Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Esse aí é o regente da música, deixa para lá. Você consegue, de fato, adorar o Senhor quando você não tem um centavo no bolso? Quando talvez falta o dinheiro da gasolina para ir para a igreja. E o que é tremendo é que quando você entende o princípio espiritual, porque se há alguma coisa que a gente tem, nós como igreja temos invertido, são as leis, os princípios espirituais de Deus. A gente tem essa mania, porque talvez a gente aprendeu isso, a gente vem com esse paradigma que vem de uma cultura, não é verdade? Então a gente precisa daquele do Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Quando a Bíblia nos ensina o quê? Se creres, verás. Esta é a ordem do Espírito. Essa é a ordem que o Senhor nos ensina. Essa é a ordem que o Senhor derramou sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja primeiro precisa crer. A igreja primeiro precisa confiar. A igreja primeiro precisa saber que Ele é o dono de todas as coisas. Que Ele que te criou, Ele que te chamou, Ele que te formou. Ele que te conhece quando você ainda era uma substância informe, no ventre da sua mãe.
Ele que te chama. E Ele não chama porque você é capacitado, porque ninguém é capacitado o suficiente aqui para fazer a obra de Deus. Mas Deus nos chama, e como um vaso de barro, com um tesouro precioso dentro de nós, ou pelo Teu Espírito, aí sim nós somos capazes de fazer a obra de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não dá. Eu vim de uma igreja muito tradicional que um apóstolo tirava muito sarro de mim, brincava muito comigo. Porque ele falava assim para mim: quem é Deus Pai? Eu dava uma aula para ele. Quem era Deus Pai? Quem é Jesus? Eu dava uma outra aula para ele, quem é Jesus. Quem é o Espírito Santo? Existe o Espírito Santo? Acontece que sem o Espírito Santo a gente não consegue viver assim. Não consegue. A gente acha que pela nossa força, pela nossa intelectualidade, por aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente já estudou, por aquilo que a gente já aprendeu. Não, eu me garanto. Eu me garanto. Pode deixar que eu me garanto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, agora que eu estou um pouco mais tranquilo, porque eu subi aqui muito nervoso. Mas não foi porque eu bati o carro, não. É porque para mim não rola esse negócio de sobe lá que eu vou falar com você. Comigo não funciona assim. Tem gente que é assim. Eu não. Quando o apóstolo diz que eu vou pregar, eu já fico 15 dias antes estudando, orando, tremendo, para ver o que eu vou pregar. Não rola esse negócio. Sobe lá e eu vou falar contigo, te encherei. Que bom, mas comigo não rola. Né? E Deus está me mudando. Né, Júnior? Cadê o Júnior? O Júnior encostou em mim e falou assim: Deus mandou falar para você ficar aberto, porque Ele quer fazer coisas diferentes, coisas novas. E Deus me deu um versículo. Eu nunca preguei com um versículo. E eu estou aqui. Porque eu preciso do Senhor. Eu preciso mudar a minha vida. A minha vida sabe, esse espelho aí, eu me envergonho da minha vida. Eu me envergonho da forma como a gente está levando esse evangelho. Está difícil, a gente errou, deu ruim. Deu ruim, a gente precisa voltar, entender o que é que nós vamos fazer para Jesus agora. O que é que você pode fazer para Jesus? E não ficar pensando o que Jesus pode fazer por você. E não ficar aqui querendo algo. E eu tenho aprendido isso, e essa semana eu estive ministrando em 4 lugares. Porque eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero estar no centro do chamado de Deus para a minha vida. Eu preciso disso. Eu preciso andar no centro. E você, mesma coisa. E se o teu chamado não é de pegar um microfone e pregar, não importa. Tem algo precioso dentro de você. Aí eu fico pensando assim, será que se fosse eu, ou se fosse você, naquele bar, esse rapaz estaria vivo hoje? A pergunta doída, né? Eu não sei, talvez eu não tivesse tido coragem de ir lá falar com ele. Sendo que Deus falou, que colocou dentro de nós somos dispenseiros. Então a gente tem que entender que tem pessoas o tempo todo aí, precisando que a graça do nosso Senhor Jesus se manifeste na vida dela. Mas o Senhor diz que se nós somos dispenseiros, Ele vai usar eu e você para que essa graça chegue até essa pessoa. Amém ou não? Gente, como é bom ser novo convertido. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu tinha umas coragens malucas. Eu ia, simplesmente ia. Eu não sabia nada de Bíblia, o pessoal me pediu para ensinar a Bíblia, que nem o apóstolo falou outro dia, né, que é ensinando que se aprende. Né? Tinha me convertido há uma semana, estava ensinando Bíblia, nem tinha lido ainda a Bíblia. Eu era maluco. E sabe o que Deus fazia? Me usava. E esse cara falava assim, não é possível que você não saiba a Bíblia. Falei, cara, mas não sei.
Aí eu ia aprender a Bíblia, e aquilo que eu aprendia no dia anterior, me perguntavam no outro dia, na sexta-feira, quando eu fazia reunião lá na empresa. Primeiro eu fui procurar meu pastor, ele me deu um livro desse tamanho assim, do Evangelho de João em espanhol. Não era. Não era o apóstolo Arles. Para estudar um livro assim em espanhol. Falei, gente, não dá. Não dá. Aí eu conheci um missionário da Igreja Batista da Escócia. Fala se Deus não é bom. Pôs o cara para morar do meu vizinho. Eu me lembro que estava eu e a Rosana, não sei se a Rosana lembra disso. A gente tinha acabado de se converter. Aí a Rosana, nós pregamos para a nossa empregada. E a empregada falou assim, eu quero aceitar Jesus. Ela olhou para mim, eu olhei para ela e falei, e agora o que a gente faz? Ela falou, já sei, vou chamar o David. Ela saiu correndo. Foi lá no vizinho, bateu, David. A nossa empregada quer aceitar Jesus, o que a gente faz? Eu vou lá. Aí o pastor foi lá e orou e aceitou Jesus. A gente não sabia nem como fazer a pessoa declarar Jesus. Mas era uma coisa que se movia sobrenatural. Lembra, Rô? Queridos, eu acho que nós temos que meditar nessa palavra hoje. Por isso que eu pedi a mesa para o apóstolo Arles, para que você possa conversar aí na mesa, meditar sobre aquilo que você tem feito e qual tem sido o tipo de relacionamento que tem te motivado a estar na presença de Deus. O tremendo é que quando você entende que você não é nada, quando você entende que você não vale nada, mas não vale mesmo, gente. Não vale mesmo. Não vale. Porque a gente, para conviver junto, eu vou te contar. Cada um é mais neurótico que o outro. Ou só eu? Não é? A gente vê esquisitice de tudo quanto é jeito na vida das pessoas. Não é? É tudo esquisito, gente. Nós somos estranhos para burro. Nós somos esquisitos. Para a gente viver junto é difícil. Não é? Não, vocês estão dando risada, mas é verdade. Então, se não for o Senhor, se não for Deus, para lubrificar com o sangue de Cristo essa engrenagem, gente, não rola, não funciona. Não funciona, porque nós somos muito diferentes, pensamos muito diferentes. Agora, o que é tremendo é que a unidade do corpo não está no ajuntamento de iguais, mas está no ajuntamento de diferentes. Essa é a unidade do corpo. Cada um com suas mulambices, seus jeitos estranhos, com as suas esquisitices. E aí Deus pega toda essa cambada de doido. Desculpa, gente. Pega essa cambada de doido e derrama do Espírito dele. E diz assim, agora vocês são meu corpo. Agora vocês são meu corpo. Seus bandos de maluco. Vocês são meu corpo, e se vocês não entenderam ainda, que se não for pelo meu sangue, pelo meu espírito, é impossível. É impossível, porque vocês são muito doidos. Não dá para ir pelo que a gente pensa, pela nossa vontade, porque eu sou bonzinho, que bonzinho. Bonzinho nada. Nós somos vaso de barro. E temos algo precioso que é o Espírito de Deus, e nós temos que aprender a usar isso. Temos que aprender a nos mover por isso. Temos que aprender a andar pelo Espírito. Senão não dá, nós somos mais um povo doido. Agora, pelo Espírito, a gente é capaz de suportar uns aos outros. Oh, já estou lá no canto de novo. Já estou lá no canto. Não é? Olha que coisa doida. Quando você toma a ceia do Senhor, Deus nos explica que aquele
pãozinho, aquilo espiritualmente se torna o corpo de Cristo? Não é? E a Bíblia não fala que você é o corpo de Cristo? Então vamos chegar aqui a uma conclusão. Se o pão é o corpo de Cristo e você é o corpo de Cristo, eu tenho que engolir você. Não é? Não é verdade, apóstolo? Está escrito, não estou inventando moda aqui. Ah, mas agora o Otávio está inventando uma doutrina de canibalismo. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando agora é o seguinte, é que quando o Senhor fala que nós somos o corpo de Cristo, é que nós temos que realmente um fazer parte do outro, um comer o outro. Mas você já tomou a ceia? Quando está aquele calor e a tua boca está com aquela boca amarga, que nem eu estou agora nervoso, assim, com a boca seca. Você já comeu aquele pão? Ele gruda no céu da boca, ele não incomoda, enrosca na garganta. Fala assim para o teu irmão, é você que enrosca na minha garganta. Fala para ele. Mas aí vem o sangue. Aí vem o sangue. Aí vem aquele suco. Oh, delícia. Aquele negócio está tudo travado. Dá vontade de pedir. Ô, pastor, dá para dar um copinho maior aí? Aí você toma aquele sangue e o bicho desce lavando. E aí o meu irmão, ele fica agradável. Fica agradável, meu irmão. Eu olho para ele e acho ele fofo. Porque o sangue agora me fez descer e aceitar meu irmão como ele é. Não é tremendo isso? Por isso, nós precisamos nos mover pelo Espírito de Deus. Por isso, você tem que saber que há algo precioso dentro de você. Você tem que saber disso, você precisa saber disso. Você não pode sair daqui nessa manhã achando que você é um Zé Ninguém. Porque um Zé Ninguém você é. Mas há algo precioso dentro de você, que agora o torna útil dentro do corpo de Cristo. O torna útil dentro do propósito de Deus. Então não importa aquilo que você sabe. Você sabe dizer que Jesus ama a outra pessoa? Quantos conseguem falar isso? Oh, Jesus ama você. Consegue falar isso? Pronto, você já tem algo precioso dentro de você. Para usar na medida que o Espírito Santo o pedir para usar. Entendeu, seu Antônio? O senhor pode ir lá na rua, ver alguém caído no chão, deitado, e o senhor pode chegar lá e falar assim, olha, lembra que eu falei ontem? Falei, cara, eu não sei porque você está deitado, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei por que tanta desgraça aconteceu na sua vida, mas uma coisa eu sei, Jesus te ama. E Jesus pode tirar você dessa situação. Pronto. Pronto. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes um abraço. Eu estava numa igreja em Suzano, uma vez, lá do apóstolo Fran, fui pregar lá. E aí tinha um bandido, não me lembro, Mãozinha de Águia, era o apelido dele. Ele tinha 3 dedos só. Acho que era só o suficiente para o gatilho. Ele tinha 3 dedos. E a mulher dele frequentava a igreja lá desse apóstolo. E o dia eu fui pregar lá. E eu estou lá pregando, nem sabia o que estava acontecendo. Vi um burburinho na entrada lá. Depois eu fiquei sabendo a história. Me contaram a história. Que o Mãozinha de Águia foi lá para matar o pastor que estava pregando. Era eu. Bom, vocês viram que ele não me matou, né? Estou aqui, né? E eu sem saber de nada. E aí tinha o Heraldo, que era um baixinho assim. E esse Mãozinha de Águia era um negão desse tamanho. E ele entrou com a arma aqui atrás assim. E o Espírito Santo falou para ele assim, dá um beijo nele.
Imagina, o cara precisou subir em cima dele assim, abraçou o cara e deu um beijo no mãozinha de águia. Deu um beijo no mãozinha de águia e o mãozinha de águia caiu. Ajoelhou e começou a chorar. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí juntaram lá, oraram e o homem aceitou Jesus. E o homem começou a frequentar a igreja junto com a mulher dele. Um beijo! Cadê os diáconos da igreja? Entendeu o segredo? Sapeca um beijo aí. Por quê? Não importa a forma como Deus vai falar. É um segredo, apenas um beijo. O cara falou assim, eu nunca me beijei, nem meu pai me beijou e tal, não sei o que lá. Pronto. Aí você ia lá cheio de razão, querer explicar a salvação para ele. E que ele precisava é de um beijo. Ainda bem que me contaram depois, né? Porque imagina se eu vejo um negão vindo para me matar. Tem que ser muito crente para ficar ali, né? O negócio não é fácil, não. Amém, queridos? Deus pode te usar para dar um beijo. Mas não é para dar beijo nas menininhas, amém? Para com esse negócio aí. Um ósculo, vamos mudar. Um ósculo santo. Deus pode te usar através de um beijo, de um abraço, de uma palavra, de um toque. Não importa. Deixa Deus te usar. Eu queria ler mais uma vez Abacuque. Eu quero ler Abacuque 3,17 mais uma vez e quero encerrar isso. E queria que vocês discutissem na mesa e orassem. E clamassem ao Espírito Santo. O que eu tenho que mudar? Será que realmente eu aprendi um evangelho errado? Será que me ensinaram um evangelho errado? Será que de fato eu tenho entendido a essência deste evangelho? Porque nós fomos chamados não para ser servidos, nós fomos chamados para servir. Amém? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Feche seus olhos, eu quero orar com você antes da gente